Olá pessoal, e nós aqui novamente dos estúdios do Jornal O Expresso para mais uma edição do nosso programa O Expresso Entrevista. O que é a meta do Expresso Entrevista, gente? É poder entrevistar as pessoas, as personalidades que contribuem para qualquer tipo de atividade aqui em Capão Bonito, Guapiara, Buri, Ribeirão Grande, Ribeirão Branco, nas cidades onde o Jornal Expresso está sempre circulando. E nesta quarta-feira eu estou tendo aqui a felicidade de receber o Walter Martins de Oliveira. Dei uma gaguejada aqui, Walter, porque eu acho que como a maioria das pessoas, principalmente em Guapiara, te chamam de Padre Walter, né? Ex-padre, ex-prefeito, né? Sim. Walter, tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus, e é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para você, um abraço para todos, um abraço para os internautas. Prazer. Maravilha. Então, olha, Walter, muito bom estar aqui com você. Antes da gente conversar sobre um monte de coisa, sobre psicanálise, sobre o negócio de fazer pinga, viu? Vamos falar aí de fazer pinga, Walter, também? Vamos, isso é um hobby. É um hobby seu, né? Uma alegria imensa. E eu queria dizer, Walter, você tá bem, rapaz. Você tá feliz. Você é palmeirense? Não, eu sou santista. Você é santista? Então você está sofrendo com isso. Não estou muito feliz, mas... Então não é o time que deixa você jovem, porque você está jovem, rapaz do céu. Não, é um cuidado mesmo, cuidado emocional, cuidado físico, cuidado espiritual, cadê o corpo, a mente e o espírito. Isso aí nós vamos conversar principalmente da mente e do espírito aí, né? Perfeitamente, à vontade. Então tá bom. Walter, peço licença para você, para que eu possa fazer aqui a publicidade do nosso patrocinador. Depois a gente vai falar muito aí sobre as suas atividades aí, sua história de vida, mas principalmente a atividade que você está tendo agora na questão da psicanálise, tá certo? Ótimo. Vamos lá, pessoal. Aí, Johnny, vamos só agradecer o nosso grande patrocinador, o Bruno do Cimento, Johnny. Muito bem, pessoal. Então, Bruno do Cimento, se você quer construir ou reformar, procure também o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção: cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento fica na Avenida Santos Dumont, em Capão Bonito. E o Bruno do Cimento tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim pelos melhores preços da região no Bruno do Cimento, para você reformar e construir. Muito bem, agradecemos o nosso parceiro Bruno do Cimento. Agora nós vamos aqui bater um papo com o Walter Martins de Oliveira. Walter, quantos anos, Walter? 64. 64 anos bem vividos, né? Há quanto tempo em Guapiara? Desde 1989, que inclusive eu morava aqui, né? Eu fiquei 3 anos aqui em Capão. Em junho de 89 eu fui para Guapiara. Vamos relembrar um pouquinho. Você era sacerdote, você era padre, né? A primeira paróquia que você atuou foi aqui em Capão com o padre Pedro, isso? Monsenhor Pedro. Monsenhor Pedro. Grande Monsenhor Pedro. Grande figura. Ex-prefeito também? Ex-prefeito também. Será que aquele estágio que você fez aqui com o padre Pedro alertou você sobre a possibilidade de contribuir como prefeito também ou não? Eu posso imaginar que ele está sabendo que eu vou para Guapiara naquele ano e deve ter falado, lá você vai ter que ser prefeito também. Tá certo. E aí você ficou em Guapiara, você foi a partir de 89 para Guapiara 89, como padre, sim. Né? E ficou como padre até que ano? Eu, somando os anos aqui de Guapiara, eu fiquei 10 anos como padre. 10 anos como da padre. Igreja Católica. Da Igreja Católica. Você é natural de Itararé? Itararé. Você é de Itararé. Nascido em Itararé. Nasci em Itararé. Nascido, criado em Itararé. Criado. Certo. Depois desse período como padre, você foi prefeito também, né? Foi. 4 anos. Estive prefeito de 97 a 2000. 97. Guapiara. Certo. Anos difíceis. Dificílimos. Dificílimos.
Mas tudo nessa vida serve de experiência, né? Sim, sem problema. Do ponto de vista pessoal, é muito difícil. Sim. Do ponto de vista social, aí a gente vê algumas conquistas que, graças a Deus, a gente pode cumprir para a população de Guapiara. Mas é extremamente difícil, principalmente numa região como a nossa, onde a arrecadação das prefeituras é muito pequena. É muito pequena, exatamente. E aí você cobre a cabeça e fica o pé de fora. Exato. Eu posso afiançar tudo isso que você falou, porque também já tive à frente de prefeitura e sei das dificuldades. Muito bem, depois da prefeitura você caminhou aí para a área da... Conta um pouquinho o que você fez depois que você saiu da prefeitura, para as pessoas saberem, Walter. Eu, 2 anos depois, já estando prefeito municipal de Guapiara, eu resolvi sair da igreja, deixar o ministério e assumir o compromisso matrimonial com a minha esposa, Kátia. Sim. Vai mandar um abraço para a Kátia? Um abraço grande, um beijo grande. Companheirona de quantos anos? Tá? De 26 anos. 26 anos. Já. Olha, Kátia, ele mostra muita afeição quando fala de você, viu? É um amor verdadeiro, viu? Não, eu dou graças a Deus de ter assumido isso. Certa vez, o nosso bispo, Dom José Lamberti, foi bispo de Itapeva, numa reunião de seminaristas, ele falou, olha... Se você não serve para ser pai de família, você não serve para ser padre. Sim. Então aquilo me chamou muita atenção. E hoje eu dou graças a Deus. Eu acho que continuo sendo católico, cristão católico, sem problema, né? Sim. E estamos firmes e agradeço a companheira que eu tenho. Daí você deixou de ser padre, assumiu com a Kátia e aí você foi para a área da educação? Fui. Aí eu entrei eu comecei lecionando em Itaberá, na educação básica. Fiquei lá por 2 anos, depois o diretor da escola João Tunes, o Urias, meu amigo, ele me chamou para assumir, tinha uma vaga, ele falou, você mora aqui, não tem sentido você ficar fora daqui. Sim. E aí eu trabalhei na educação básica até 2010. Certo. 2011 eu fui para São Paulo. Certo. 2012 fui para São Paulo, eu passei num processo seletivo para fazer o mestrado. Certo. Depois terminei o mestrado, comecei o mestrado, já comecei também a trabalhar na universidade, lecionando. Você fazia mestrado e lecionava. Na qual faculdade que era? Na Uninove. Na Uninove. Universidade 9 de Julho. Universidade 9 de Julho, uma universidade conceituada e grande, né? Grandíssima, enorme. Uma quantidade de alunos... Sim, imensa. Nós só nós éramos em 3 mil professores. 3 mil professores. Ó, gente, mais do que o número de funcionários de Capão, da prefeitura de Capão. Capão tem 2 mil funcionários, o Guapiara deve ter lá seus 1.000 e pouco também. Sim. Mais do que o número total de funcionários, só em professores da Uninove. Perfeito. E você dava aula do que lá? No curso de pedagogia. Todas as disciplinas, desde ética, sociologia, história, filosofia, gestão, porque o mestrado eu fiz mestrado em gestão. Gestão e práticas educacionais. Gestão e práticas educacionais. Seu mestrado é disso. Exatamente. Ô, Walter, todo mundo fala, e não sei se você vai me confirmar isso, os estudos para ser padre são rigorosos. Isso te ajudou também? Ajudou para depois você seguir a carreira na educação? Essa base que você fez nos seminários, essas coisas ajudou? Ajudou muito. Você conseguiu levar isso para... Ajudou muito. Tanto que no processo seletivo para mestrado, a pessoa que fez a entrevista comigo, na parte escrita, ele olhou e falou, mas você foi padre? Eu falei, fui. Aí ele falou, os padres são bem formados. Sim. Pelo menos, felizmente, eu peguei uma época muito boa, que realmente era muito rigorosa, Marcos, porque tinha a chamada sabatina. Sim. Eu entrei para o seminário com 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos de idade. Uma criança? Uma criança com 13 anos de idade. E a gente participava de 2 coisas no final de semana, ao sábado. Sim. Era sabatina, que era era percorrer todas as disciplinas que a gente tinha durante a semana, aqueles cursos todos ali. E era berlinda. Berlinda o que era?
A gente sentava em roda e, por exemplo, aí eu ia falando de você, falando do Zé, do Pedro, e até chegar em mim. Todo mundo falava de mim e eu falava de todo mundo. Sim. Os pontos positivos e os pontos negativos. Sim. Então, outra coisa importante, por exemplo, quando adolescente, ainda nesses primeiros anos, eu me lembro muito bem, a gente chegava do futebol todo suado e tal, os pais falavam, vocês vão ficar meia hora sem tomar água. Sim. Morrendo de sede. Sim, porque vocês têm que aprender a governar o seu próprio corpo, a fazer renúncia, a estabelecer limite para vocês. Sim, sim, muito interessante. Sim. Então, de fato, além de tudo, esse rigor no estudo. Sim. E aí você, com mestrado, você começou a atuar na 9 de julho, isso? Foi. E está lá ainda ou parou? Não, bem no início, no início da pandemia, eu saí. Sim. Nós fomos demitidos vários, porque ali houve uma crise muito grande. Sim. Foi muito para a EAD, eles queriam que a gente se tornasse um monitor, mas monitor, o salário caía muito. Sim, então, você saía de Guapiara para ir para São Paulo, não valia a pena como monitor, por conta da EAD. Hoje está voltando a ter pelo menos a metade do curso de pedagogia ser presencial. Mas ali praticamente a coisa foi decorrendo para ser quase que 100% EAD, de virar EAD. Você acha que o caminho da educação, em boa parte das atividades, é a distância, Walter? Não, eu discordo. Eu discordo baseado num cientista da filosofia da educação, professor brasileiro, um dos principais nomes, que é o Severino, o doutor Severino. Tive o prazer, a honra de ser aluno dele no doutorado. Ele foi, não faz tempo, ele foi condecorado em Portugal por ser filósofo da educação. Ele dizia o seguinte, no intervalo das aulas, eu fui conversando com ele, ele falava, olha, não pode ser EAD, porque uma das questões fundamentais é a socialização. Você tem que aprender, aperfeiçoar a socialização, a comunicação com o outro. Essa coisa é fundamental. Você não pode. Mais que você tente fazer por a distância, não dá para socializar pelo computador. Não dá. Eu acho que é muito importante. Você acha que tem que ser, no mínimo, tem que ser compartilhado isso? Eu acho que essa decisão agora melhora muito, porque você vai ficar metade do tempo da sua educação, do curso, você vai ficar presencial. Isso é muito importante. E metade EAD. Para você estabelecer diálogo, para você conversar, para você debater. Entendi. A EAD a socialização também, é importante. Socialização é muito importante. Certo. Tem que lidar com as pessoas. Muito bem. Walter, então você ficou até 2020, é isso? Foi um pouquinho antes. Estava praticamente ali, quando já nem tinha começado a pandemia, mas que as coisas já estavam caminhando para a EAD de uma forma... Isso é muito vertiginosa. Aí nós saímos. Eu ainda voltei para São Paulo, trabalhei mais um ano depois da pandemia. Certo. Mas já não mais na Uninove. Certo. Depois eu fiz o mestrado, comecei a trabalhar. Certo. Aí surgiu uma possibilidade. Na verdade, eu queria voltar para Guapiara. Eu tenho casa em Guapiara, minha esposa é concursada e tal. É diretora de escola, diretora de escola, na Escola João Antunes Alexandre. Uma boa escola integral, né? Integral. Parabéns aí, Kátia, pelo trabalho que você faz aí, diretora da escola, né? Diretora. Parabenizar também o corpo docente, é muito bom, muito qualificado, pessoal muito legal. A educação, nossos profissionais da educação merecem elogio a todo momento, né? Cara, Infelizmente, a mídia, né, essa coisa, às vezes fica injustamente colocando as mazelas da educação no colo do professor, da professora. Não é uma injustiça cruel. Mas daí, um detalhe importante, porque eu venho estudando Paulo Freire desde 1982, quando eu entrei no meu primeiro ano na teologia. Certo. Ainda, obviamente, na preparação como padre. E surgiu uma possibilidade de fazer o doutorado. Certo. Prosseguir, portanto, não voltar. Certo. E surgiu uma necessidade na questão de Paulo Freire, saber se Paulo Freire foi teólogo ou não,
saber como Paulo Freire conciliou a questão da espiritualidade dele como cristão católico e as teorias marxistas. E aí veio isso aqui? Aí veio isso aí. Esse aqui então, é o livro Paulo Freire entre Cristo e Marx, certo? Isso. Ele é autoria sua. Esse aqui é do seu mestrado, é isso? Meu doutorado. Seu doutorado. É a tese do seu doutorado que está aqui. Sim. Que você faz um trabalho para estudar essa questão. O Paulo Freire, que é um educador extremamente renomado e conceituado no nosso país, né? Que era católico, certo? Sim, católico. Mas com ideias marxistas. Marxistas, interessante. É possível ser católico e marxista? Então. O Instituto Paulo Freire, lá de São Paulo, ele colocou essa questão e chegou. Nós éramos em 33, exatamente 33 estudantes de doutorado. Aí o presidente do Instituto, sim, ele chegou e falou: olha, nós temos essa demanda que eu acabei de falar aí. Você é o único que tem teologia da turma. Sim. Então, essa questão da espiritualidade, você tem que buscar isso. Sim. Mas eu já tinha 1 ano de doutorado noutra linha, que seria a avaliação na esfera do ensino superior. Certo. Aí falou: você vai ter que sair dessa linha e nós queremos, a menos que você não queira. Sim. Eu falei: não, eu quero, a vida inteira eu estudei Paulo Freire. É agora. É agora mesmo. Então, a questão é a espiritualidade de Paulo Freire. Sim. Uma das questões, na verdade foram 4. É uma questão fundamental que eu entendo aí. Como que ele, aliás, Marcos e queridos internautas, Freire, ele na Europa, que ele ficou 10 anos na Europa, na Suíça, os jornalistas europeus viravam e mexiam e perguntavam para ele: mas Paulo Freire, como que você concilia, você sendo católico, cristão católico, e ao mesmo tempo você usa as categorias marxistas? E ele falou: eu não vejo problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. E aí colocou esse desafio para mim. Eu tive que pesquisar, inclusive em Genebra, no Conselho Mundial de Igrejas, onde ele ficou 10 anos. Ali na verdade era a sede dele, mas ele trabalhava nos países lusófonos, na África, a questão da educação. Eu fiquei lá, inclusive a Kátia foi comigo, minha esposa, ficamos 9 dias em Genebra, no Instituto, pesquisando. Afinal, nós concluímos que Paulo Freire nos ajuda a entender que o marxismo, as teorias marxistas, nada mais são do que um instrumento para você entender a sociedade. Se você não tiver esse instrumento, Marcos, você acaba sendo ingênuo. Sim. Você pode ter fé, você pode rezar, você pode fazer o que quiser, mas você não tem um instrumental. O Leonardo Boff coloca uma comparação muito interessante. Fala: mesmo que você vê o seu amigo se afogando no rio ou na piscina, ou como quer que seja, você tem o desejo enorme de querer salvá-lo, mas você também não sabe nadar. Então você vai morrer junto. Então, Freire fala... aprender a nadar. Aprender a nadar. Aprender a nadar. Analisar a sociedade com criticidade, a perversidade do sistema capitalista. Que está por trás de tudo, por trás inclusive de religião, por trás de pastores que falam de tudo, de padres inclusive, né, que falam ou por ingenuidade, por desconhecer, por ignorância, ou falam às vezes mesmo por astúcia, por malandragem. Bom, você editou esse livro, que é do seu mestrado. Johnny, se você conseguir puxar para nós o livro aqui. Esse livro está à venda, Walter? À venda, pessoal. Eu não coloquei para vender nenhuma editora, nenhuma livraria. Não, mas depois eu vou passar aqui o contato do Walter para quem interessar. Agradeço o livro, um presente que você está me dando, e vou ler com maior satisfação, que a gente tem que incentivar os escritores da nossa região. Perfeito. Muito bem, Walter. Aí você fez o seu mestrado e vamos partir para tal de psicanálise? Vamos embora. Né? E depois do mestrado você caminhou para a questão da psicanálise. Foi, eu fiz o doutorado, esse aí foi o doutorado. Doutorado, isso. O doutorado aqui. Isso. E aí você caminhou para psicanálise. Psicanálise. Certo. Por que você
partiu para a área da psicanálise? Eu estudei 3 anos no Instituto Ilume, em São Paulo, certo. E depois fiz a pós-graduação Lato Sensu. Certo. A origem disso foi a experiência enquanto padre da Igreja Católica, que me despertou o seguinte: eu atendi o fiel. Sim. E dava absolvição, aquela coisa toda. Sim. Porém, eu não tinha um instrumental para ajudá-lo a superar aquele drama que ele tinha. Porque a pessoa vinha confessar com você, muitas vezes não era confessar, era se abrir, pedir ajuda, porque o padre não é só o que reza a missa, gente. Ele é meio que psicólogo, ele é meio que pai, é meio que irmão, é tudo que a pessoa se recorre ao padre. Quantas pessoas você evitou de fazer suicídio? Pois é, cara. Né? Pois é. E aí você decidiu caminhar para a psicanálise? Foi, porque eu chegava, fazia uma catarse com o fiel, só que 2 meses depois ele voltava com o mesmo problema. Sim. Eu falei, eu estou enxugando gelo aqui. Entendi. Mas eu continuei, porque afinal de contas, até uma oportunidade, eu conversei isso com o nosso querido, saudoso Padre Henrique. Sim. Ele, aquela sabedoria dele, falou, Walter, mas alguma coisa você ajuda. Você não resolve tudo. Você está enxugando gelo, mas pelo menos se alguém não enxugar gelo, o que seria? Tanto ele como o Sr. Pedro sempre foram figuras assim para mim. E a partir daí eu sempre fiquei com essa questão. Certo. Aí eu pensei, agora é a hora de eu dar essa contribuição às pessoas. Sim. Aí você se aperfeiçoou. Aperfeiçoei. Né? Agora explica pra gente, Walter, para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente entender melhor, o que é psicanálise. Eu acho que é importante, Marco, de internauta, a gente dizer um pouco, assim, muito resumidamente, até por exiguidade do nosso tempo aqui, a diferença da psicanálise com a psicologia. Ia perguntar isso para você, o que seria a diferença da psicanálise com a psicologia. Explica para nós. Eu vou dar fazer uma alegoria para poder entender. Certo. A psicologia, ela é, vamos dizer assim, como uma fotografia. Você tira uma fotografia. A psicanálise é um raio-x. Entendi. Vai a fundo. A pessoa vai a fundo, vai saber o porquê. Certo. O porquê, qual a causa de você estar vivendo aquele drama. Certo. Então, não vai apenas lidar com o seu comportamento. Sim. Vai sim lidar com o seu comportamento. Mas, sobretudo, ver a causa, a origem, para você se conhecer. É o processo de autoconhecimento. Certo. É a cura pela fala. Então, uma técnica chamada associação livre, a gente vai buscando do paciente para que ele, de fato, se expresse, e expressando, a gente ajuda a interpretar a realidade dele. Então, a psicanálise, ela, às vezes, tanto na psicologia também, mas na psicanálise muito mais, as pessoas acham que, mas eu não estou louco, tal... Mas às vezes você está percebendo que você está muito nervoso, muito às vezes deprimido, triste, ou se irrita por qualquer coisa, você não se dá bem com a sua esposa, com o seu esposo, você não se relaciona bem. Certo. Então, ou às vezes você teve um trauma. E a vida da gente é o que nós chamamos de limite neuronal. É mais ou menos que você olhar esse copo, né? Sim. Eu vou pondo um pouco de água, que cada trauma, às vezes cada baque... Vai pondo um pouquinho de água, e aí transborda. Exatamente. Certo. É como você vai tendo trauma. Trauma em grego é ferida. Certo. Você vai se ferindo, vai aumentando essa água, você tem um trauma aqui, aumentando isso e tal. Até que um dia, por nada, você fala, nossa, mas o fulano surtou. Vira e mexe, surtou. Não é que ele surtou não fez nada para ele, surtou. Mas não era nada mesmo. Porque tudo, exatamente, já estava ali. Aquilo foi a gota d'água, como uma fala. Foi a gota d'água. E muita sabedoria popular. Inclusive, aí é que a gente apela para que as pessoas tomem cuidado com isso. Não precisa você esperar chegar a um limite desse, você procurar um profissional. Certo. Se você está vendo que você está com dificuldade de se relacionar com a sua esposa... Se você está vendo que está com dificuldade de relacionar com seus amigos, que você está explodindo fácil, você precisa de ajuda. Exatamente. Antes que esse copo transborde. Isso. Exatamente. Então, por exemplo, você está no trânsito, você fica ali ansioso porque o sinal não abre. Sim.
aquela coisa exagerada, né? Sim. Estou dizendo que às vezes você tem Sim. você não tem paciência com a sua filha, não tem Sim. paciência com o seu filho, Sim. Você se irrita por nada, exatamente o que você falou. Certo. Procure uma ajuda. É essa hora que você precisa procurar. Se você não procurar isso aí, Deus que livre, você vai ter que buscar um psiquiatra mais tarde. Certo. Aí é medicamento. Certo. E aí já complica. Aí complica muito. A psicanálise não tem medicamento. Ela não. Cura para Não, você, não. Inclusive estimula a exteriorizar. É Exatamente, isso. A pessoa, o paciente da psicanálise, você estimula ele a exteriorizar aquilo que ele tem dentro dele. Isso. Vamos dizer, Walter, muitas vezes se libertar dos traumas. Se libertar dos traumas. Sabe por que eu estou desse jeito? Muitas vezes... Tem coisa até da infância. Tem. E aí a gente vai... Até outro dia, de uma devolutiva numa escola de Guapiara, de um paciente que eu acompanho, nós precisamos falar do chamado narcisismo primário e narcisismo secundário. Sim. Então, por exemplo, no narcisismo primário, a criança e a mãe são uma coisa só. Certo. E tem que ser assim. Sim. Mas quando chega no narcisismo secundário, que é mais ou menos ali um ano e pouquinho, a criança já tem que dar a contribuição dele. Certo. Então ele já começa a receber os não, você não faça isso, não faça cocô aqui, vai no banheiro, ensina e tal. Se a mãe, ela prolonga esse narcisismo primário, ou seja, chega no super protege. Isso, exatamente. Sim. Não estabelece limite, não tem a paciência de educar, ele vai crescer nessa coisa infantiloide, vai ser um adulto de 50 anos e ainda sendo um adolescente. Não vai se acertar com ninguém, é aquele caso de separa, porque não tem capacidade de superar as frustrações, que a gente recebe frustração toda hora. Sim. A vida não é um mar de rosas, né? Tem um filósofo que inclusive é conservador, não gosto mais de dizer da postura dele, mas é o Pondé. Sim. Ele fala que a vida é uma bolha de tortura. Sim. É exagerado, mas... Então a gente tem que saber lidar com essa bolha de tortura. Para lidar com isso, Marcos e caros internautas, a gente precisa ter equilíbrio. Sim. É a chamada homeostase em psicanálise. E um paciente que é tratado por um psicanalista, ele reequilibra a sua vida espiritual, física, é isso aí? Exatamente. Então, por exemplo, o que a gente precisa entender? Nós somos o quê? Resumidamente, nós somos a questão física, a questão mental, que é o nosso aparelho psíquico, e a questão espiritual. O espírito, que é a nossa... Isso tem que estar os três em harmonia. Os três em harmonia. Porque, por exemplo, o Freud, que é o pai da psicanálise, ele era ateu. Ele até dizia, mas é contexto da época também, né? Sim. Ele até dizia que a religião era como se fosse um entorpecente, alguma coisa para o cara que está carente, então ele vai buscar a religião. Certo. Ele está frágil, ele vai buscar a religião. Mas hoje a gente entende, principalmente com outros profissionais que reestudaram e retomaram Freud, principalmente Lacan, que vem mostrar a importância da espiritualidade, que é uma necessidade. Então, tem que estar equilibrado nisso. Você tem que cuidar da saúde, você tem que fazer ginástica, você tem que se alimentar bem, maximamente bem. Exatamente, fazer respiração. Você tem que entender que tá tudo aí para você. Você tem que buscar um equilíbrio entre tudo. Aí você acha que o sol hoje amanheceu brusco. Aí você acha que a natureza tem que estar a seu favor. Pô, você não consegue ver nada de bonito no tempo que está para chover? Você não acha que a chuva também é importante? Sim. Mas o sol está muito quente. Entende? Então isso a gente tem que entender que nós fazemos parte da natureza. Você falou aí do Freud. Quais seriam os grandes nomes da psicanálise mundial? No seu entender. Então, grandes figuras, por exemplo, como o Winnicott, Charcot, que lá do tempo de Freud. O pai da psicanálise é o Freud. Freud, porque ele... Até Freud já existia a questão do inconsciente. Certo. Mas Freud, ele estuda, ele dá uma versão absolutamente científica ao sentido do que é o inconsciente. Certo. E aí, esse Broglie, no tempo dele, ajuda muito.
E hoje, por exemplo, a grande figura que morreu em 1981, se me falha a memória, foi Lacan. Certo. Lacan era francês? Francês. Nasceu em Paris, morreu em Paris. Certo. Lacan, ele reinventa Freud. Sim. E ele insiste que a gente volte à fonte, certo, que é Freud. Certo. O Freud foi muito criticado, até por fato de ser ateu. Ateu, num período, né? Um período difícil. A igreja ali tinha uma força muito grande. Sim, a igreja era vinculada extremamente ao poder, né? Ao poder. É a ideologia do poder. Sim. Muito bem. O Walter, diga uma coisa. Nós tivemos recentemente em Capão Bonito e região casos de feminicídio e ataques às mulheres. Essa questão do feminicídio tem a ver aí com a questão da psicanálise? Tem tudo a ver. Tem uma explicação da psicanálise ao feminicídio. Certo. É exatamente o que ocorre. A criança, ela com a mãe, ou aquele ou aquela que faz as vezes da mãe, sim, que não interdita essa criança, principalmente que nós estávamos falando no narcisismo, sim, secundário, que sim, ali mais ou menos com 1 ano, depende da criança, 1 ano, 1 ano e meio. Super protege, a mãe que super protege. Exatamente, super protege, dá tudo o que ela quer, aí ela vai avançando na adolescência, né? A mãe também vai sempre passando a mão na cabeça, e verifique que não é porque a mãe exatamente ama essa criança. A mãe, na verdade, é narcisista. Ela está muito mais pensando nela. Ela fala, não vou dizer não para o meu filho, porque não vou perder o amor dele. Sim. É uma atitude narcisista, de querer, sim, tudo para ela. Querê-lo segundo as suas necessidades até. Certo. E então, porque o amor é um gesto de coragem também. Sim. Porque você vai ter que dizer não, sim, correr esse risco hipotético de você ter que ter uma reação contrária à sua pessoa, sim, no caso da criança. Então, a mãe que passa a mão na cabeça, o pai que também, sim, seria de fazer esse papel um pouco mais firme, não faz. Né? E há quem diga que nos últimos 30 anos para cá, essa coisa ficou muito acirrada. Sim. Então ele vai avançando na adolescência, não vai tendo interdição, sim, ele não recebe não. Então, por exemplo, até alguns citam esse exemplo. Chega a criança lá de 3, 4 anos no restaurante, a mãe vai lá e pergunta para a criança, acho que é a Cortella que coloca, sim, isso, assim, mas o que você quer comer, filho? Então, o que você acha uma criança de 3 anos tem capacidade para decidir? Não tem capacidade. Então, na verdade, nessa faixa etária aí, a criança não difere muito dos macacos, na questão de pensamento, sim, e tal, sim, de afetividade e tal. E nesse mundo dos macacos, por exemplo, aquele que dá tudo são os escravos, são os serviçais. Sim. Então, essa criança que recebe tudo, ela vai achar que ela é o rei de verdade, sim, ela é o alfa. Então, quando mais para frente tiver um não, e aí você falando do feminicídio, essa mãe que vai dando tudo que a criança quer, tudo, ela criando. Isso, ela vira uma escrava, a mãe, eu estou falando da mãe, mas poderia ser outro, sim, que faz a vez, sim, da mãe, vai virando uma escrava, sim, dessa criança. Vai criando um alfa. Exatamente, exatamente, muito, muito oportuno. Essa criança vai avançando na adolescência, vai se fazendo alfa. E os outros todos são seus escravos. Amanhã, ou seja, no futuro, ela arruma uma companheira, por exemplo, no caso do homem, arruma uma companheira. Essa companheira tem que ser o retrato da mãe. Absolutamente o retrato da mãe. Dizer sim sempre. Dizer sim. Certo. Muitas se submetem, Marcos. E as que não se submetem correm esse risco? Aí corre o risco. E quando chega a essa situação, é porque muita coisa já ocorreu antes. Muita água já transbordou faz tempo. Foi. Para a mulher muitas vezes dizer não, a água já transbordou faz tempo. Exato. E aí na gota d'água muitas vezes aconteceu isso por este simples fato, por ela disse não por isso. Exato.
E aí não é porque com o tempo a caneca foi enchendo. E aí despertou o agressor machista. Aí porque ali pegou, né? Pegou como diz o ditado, você que jogou futebol. Sim. Pegou na veia dele. Na veia. Né? Porque ele falou, não, aí eu não suporto. Aí é o limite. Muito bem. O Walter, nós estamos falando de psicanálise e tudo, e você está com um consultório que você atende, isso? Atendo presencial em Guapiara, a rua João Rodrigo da Silva 95, bairro São José. Fica perto da onde ali? Das casas populares. Certo, fica perto da casa. Mas tem telefone para contato, Walter? Tem telefone. Telefone é o 15 certo 99625 9712. Certo. Pode mandar o WhatsApp pro seu telefone. Então vamos repetir aqui, 15 99625 9712, certo? Para consultas para psicanálise. Aí a distância, né, online. Você faz online e faz também presencial lá em Guapiara. Em Guapiara. Certo? Bom, Walter, já falamos de psicanálise, mas você vai me permitir de falar de outra coisa. À vontade, senhor. Você parou de jogar futebol? A Kátia falou, já chega com esse negócio de domingo jogar futebol. Parou, né? Há muito que parei. Eu não lembro a última partida de futebol que eu joguei. Tive o prazer de jogar com você. Olha, pessoal, jogava bem o Padre Walter, viu? Jogamos bola juntos. Agora você está inventando um negócio de cachaça do padre. Cachaça do padre. Você tem uma história interessante isso aí. Vou pôr aqui, Johnny, puxa para mim a cachaça do padre aqui, certo? Que o Walter pegou a experiência dele de Tararé, mas você andou comprando um alambique tradicional lá, isso? Foi. Esse alambique era do José Sueiro. Sim. Que foi pai do meu grande amigo, saudoso Sebastião Sueiro. Certo. Que também era um craque de futebol. Jogava muito. Jogava muito. E ele faleceu, infelizmente. E aí, um certo dia, a viúva, a Anice, que é a nossa queridíssima amiga também, nos chamou e falou, Walter, você é amigo do Sebastião, e o alambique está aí no fundo do quintal, você não quer comprar? Eu falei, claro que eu quero. Sim. Comprei. Ele ficou uns tempos abandonado lá no sítio da minha sogra, com meu sogro. Certo. Aí eu resolvi... Onde é que é o sítio da sogra? No bairro Santaninha. No Santaninha, certo. Indo para Piaí, quilômetro 10. Entra à direita. Certo. E aí eu fiz um curso com o Sem Terra, lá, na Agrovila 3. Certo. Com os meus amigos lá da Agrovila. Certo. Do Senar. Certo. E eu vou dizer para você... Você está fazendo lá a pinga você denominou cachaça do padre, isso? Cachaça do padre não está registrado. É artesanal, não está registrada ainda, né? Não. E é uma cachaça... Aquela matreira que fala isso. Matreira, que Guapiara fala matreira, né? Sim. Cachaça artesanal completamente. Certo. A única coisa que você tem que se preocupar, evidentemente, é com o teor alcoólico. Está aí mais ou menos com 40, 42, eu acho. Mas tá levinha pra turma. Leve, tem coisa mais pesada por aí, né? Sim, tem muito, tem. E você cuida de fazer, você mesmo que acompanha para fazer a... Na verdade, minha esposa e eu. Sua esposa... É um hobby seu? Hobby. Eu tive outros hobbies, né? Mas hoje meu hobby é fazer essa cachaça. E para a Kátia também deve ser importante, porque ela é diretora de escola, é estressante, chega no final de semana, ela vai lá com você. E ela ajuda muito, porque ela é professora de matemática originalmente, hoje é diretora de escola. E aí ela faz os cálculos. Faz os cálculos, fermentação. Sim. Muito interessante. Você tem cana lá sua mesmo? Tem, no sítio da minha sogra a gente... Já plantou uma cana para isso? Qual que é a cana boa para fazer? Tem tipo de cana, né? Na verdade, eu uma vez na Exalc, eles não souberam dizer exatamente. Isso foi tempos atrás, logo no começo. Sim. Uma cana especial. Então, o que dizem? O importante da cana é o teor da açúcar, é o Brix. Sim. Então, mas eu não sei, eu creio que já deve ter alguma coisa mais própria. Eu não saberia dizer, é esta cana ou aquela. Ou aquela cana. Porque eu entendi no começo que não importava a cana. Não importava. Aí você tem cana normal lá. Normal, Agora, tem que ver também com relação ao clima, né? Por exemplo, uma cana
lá da Exalc, lá em Piracicaba é uma, aqui em Guapiara, Capão Bonito, o clima é outro. Sim, Certo. tanto que, por exemplo, nesse tempo de frio é muito difícil fermentar. Sim, aí é difícil fermentar. Difícil fermentar. Você Então, consegue produzir mais no verão. no verão, você tem que ir a partir de setembro, outubro, daí sim. Aí Mas você agora, consegue produzir mais. Aí sim. Certo. E as pessoas podem procurar você para adquirir a cachaça do padre, Walter? Pode. Não é uma coisa que eu tenho assim, comercial, mas eu tenho lá. Você tem lá. Tenho. O pessoal que de repente passa um turista, Sim. quero levar uma claro. cachaça do padre. E com o tempo você vai registrar ela. Porque agora está um incipiente, né? Sim. Então seria muito oneroso para mim Sim, fazer uma coisa sim. dessa agora. Uhum. Bom, depois nós vamos experimentar. Você sempre foi um amante de cachaça, né, Walter? Sempre. Eu aprendi com o Sebastião Sueiro. Sim. Lá quando eu cheguei em 89. Aliás, foi a primeira casa em Guapiara que eu fui almoçar, foi na casa do Sebastião com a Anice. E ali, acho que nesse mesmo dia, eu já devo ter tomado uma... E aprendi a gostar disso aí. A degustar. Degustar, Tem que saber tomar uma cachaça. Tem que saber, porque é um santo remédio, né? Assim, Certo. você tomar um pouquinho. Certo. É verdade que abre o apetite? Abre apetite, sim. Olha aí, pessoal, vocês aí que estão escutando, abre o apetite. Walter, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, certo? Quero agradecer você pela oportunidade. Tem alguma coisa que você queira falar que eu esqueci de perguntar? Eu creio que não, Marco. Eu apenas quero deixar aqui meu abraço, gratidão a você por esta oportunidade. É claro que eu estou hoje na psicanálise exatamente nesse intuito de ajudar as pessoas a buscar de verdade a felicidade, porque a felicidade é um processo. Sim. Ninguém vai ajudar ninguém se não estiver feliz. Certo. Né? Você não consegue contagiar positivamente se você não estiver bem, se você não estiver minimamente conhecendo a si próprio. Né? E esse é um processo também, porque a gente é dinâmico, a vida é dinâmica. Heráclito, o filósofo pré-socrático, dizia que a única coisa que existe é a mudança. Então nós mudamos completamente, então é um processo da gente se conhecer. E eu estou à disposição. Gostaria muito e felizmente, graças a Deus, temos já, né, mesmo no início, né, desse trabalho, contribuído modestamente. Muito com as pessoas. É uma forma de contribuir com a sua experiência de vida, com a sua formação, para que as pessoas sejam mais felizes. Perfeito, a questão é essa mesmo. É isso aí. Muito bem, a gente conversou aqui com Walter Martins Oliveira. Me perdoe, muita gente ainda chama você de Padre Walter, Walter? Para mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aliás, para mim é uma honra, porque eu sou um crítico da igreja, e tem que ser mesmo, mas eu entendo que a igreja católica foi muito importante para mim, me ajudou muito. E é muito importante em muitos setores ainda, né? Exatamente, eu concordo. Muito bom. Então, nós ouvimos aqui o Walter e agradecemos a sua contribuição, Walter. Espero que as pessoas tenham gostado dessa nossa entrevista. Os microfones aqui estão sempre abertos para quando você achar necessário para vir aqui contribuir para que nós possamos ter uma cidade, uma região, um estado, um país melhor para todos nós. Um mundo melhor para todos nós. Perfeitamente. Né? Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, uma boa noite a vocês. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam nesse bate-papo aqui com o Walter Martins Oliveira. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.